Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Pérolas do marketing brasileiro. Esse aqui é um gênio. Pessoal, qualquer semelhança É mera coincidência. E o cliente tem sempre razão. Não vai querer levar uma película hoje, não. Hoje não. A minha está nova. Mas ela tá com trincada aqui. Nossa, aonde? Aqui, ó. Um parto no meio da rua? O que houve? Caraca. Peraí, o que houve, mano? Tá nascendo. Tá nascendo uma oportunidade pra você que é abrir uma franquia. Bucaneiros Burger, a melhor hamburgueria do Brasil. Ok. O produto funciona, né? Se cola até gato, imagina rato. Já isso aqui é cinema. Temos as melhores carteiras disponíveis aqui pra vocês. Matemática é tudo. Que você enche a cara e enche a barriga. Quanto que é o salgado, Marcelo? Faz 2 por 10? Promoção pra vocês! E esse imã é super forte. E você pode até pendurar de cabeça pra baixo que não cai. Por fim, o que quer que isso aqui seja? E só aqui na Tamara Agropecuária temos todas as linhas de chuveiros Agonel. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernak se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Nefner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma
cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Pessoas que casaram com objetos. Mário Márcio se casou com um hambúrguer e fez até uma cerimônia real. Quando o lanche apodrecer, ele divorcia? Aaron Chevernac se casou com o seu iPhone. Ele diz que passou mais tempo com o seu celular do que com qualquer outra pessoa e que por isso ele merecia o lugar de sua esposa. Ned Neffner se casou com um manequim e disse que quando eles se conheceram, ela era só uma cabeça, mas que construiu um corpo pra ela e assim eles se casaram. Parecido com Merivone Rocha Moraes, que se casou com um boneco. Juntos, eles tiveram um filho, mas ela disse que o homem traiu ela e ela não sabe o que vai ser do casamento deles no futuro. Em 2019, um grupo de terraplanistas resolveu provar de uma vez por todas que a Terra era plana. Eles então gastaram 100 mil reais em um giroscópio. É basicamente uma ferramenta que conseguia medir os movimentos feitos pelo planeta Terra. O pensamento deles era: se a Terra realmente for uma esfera, a gente vai ver um movimento de 15 graus por hora. Eles tinham certeza que não iam ver nada, mas quando eles ligaram o aparelho, apareceu 15 graus. Eles resolveram que não iam aceitar esse resultado e resolveram refazer o teste em uma câmera que tiraria todas as interferências de todas as outras coisas do aparelho. O resultado foi o mesmo, 15 graus por hora. Ao invés de aceitar o resultado, eles resolveram fazer um segundo experimento. Eles colocaram duas placas distantes uma da outra e fizeram um buraco nas duas. Eles colocaram uma câmera de um lado e uma luz do outro. Se a Terra fosse plana, a luz ia passar pelos dois buracos e ia dar pra ver ela da câmera. Mas se a Terra fosse esférica, a luz precisaria estar um pouquinho elevada pra dar pra ver ela pela câmera. E o resultado? We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Pais que ativaram o super instinto. Esse cara tava dormindo com a cabeça embaixo do travesseiro, mas quando vê sua filha caindo, acorda na hora e salva ela. Esse pai percebeu que o seu filho ia cair de costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Pais que ativaram o super instinto. Esse cara tava dormindo com a cabeça embaixo do travesseiro, mas quando vê sua filha caindo, acorda na hora e salva ela. Esse pai percebeu que o seu filho ia cair de costas e não ia conseguir chegar a tempo pra salvar ele. E aí jogou uma almofada perfeitamente na hora que ele tava caindo de cabeça. O bebê desse cara tava no sofá enquanto ele tava ocupado na cozinha, aparentemente sem prestar atenção. Mas quando o bebê cai, ele chega na hora e salva ele usando a sua mão. O carrinho de controle remoto caiu da rampa e ia acertar exatamente a cabeça da filha dele. Só que o cara tem superpoderes e salvou ela. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa
precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório. Enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Erros de filmes bons demais pra serem cortados. Em Homem-Formiga e a Vespa, um funcionário chama o Scott de Homem-Aranha. Só que isso foi um erro real e eles acharam tão bom que deixaram no filme. Thank you, Spider-Man. Em Sr. e Sra. Smith, tem uma cena em que o Brad Pitt corre atrás da Angelina Jolie. Mas ao invés de pular a cerca como tava no roteiro, ele bate de cara com ela. E o erro foi tão engraçado que eles deixaram no filme. Em Doutor Estranho, o susto da Christine quando o esfregão cai não tava no roteiro. A ideia é que ela saísse com cara de confusa depois que visse a mágica do Doutor Estranho. Mas o esfregão caiu e ela assustou de verdade. Em Vingadores, o Tony Stark aponta para um agente e diz: Batman is playing Galaga. Thought we wouldn't notice. O Robert improvisou essa fala. E foi tão engraçado que os editores fizeram questão de adicionar o jogo na tela depois. Por fim, em Vingadores Guerra Infinita, o Homem-Aranha se oferece pra ajudar e o Robert Downey Jr. improvisou essa resposta. Billions of miles from Earth with no backup. I'm back up. No, you're still away. The adults are talking. E combinou tanto com o personagem que eles deixaram na versão final.